Márcia, como vai? Tudo ótimo. Deixa eu te dizer, Débora, seja muito bem-vinda. O objetivo dessa live é enriquecer o canal do YouTube com conteúdos interessantes. E eu acredito que você vai poder contribuir muito com o seu conhecimento, com tudo aquilo que a gente já trabalhou em conjunto na formação. Para mim, você é uma pessoa exemplar. Eu acho que vai ser bem bacana. Então, nosso principal objetivo aqui é ter esse material, que depois a gente edita ele e coloca no YouTube para ficar um tempo maior, além das 24 horas. Ok? Combinado. Combinado. Então, tá bom. Então, seu presente pra gente. Obrigada, Márcia. Então, primeiro eu queria agradecer, né, esse convite, porque assim, realmente a gente viveu uma experiência muito bacana na formação e tivemos uma identificação bastante fortalecedora. Eu acredito que foi extremamente importante para a gente passar aquele momento juntos, né? E assim, enriquecedor demais e um crescimento assim extraordinário. Bom, eu sou a Débora, eu sou formada em marketing, sou gerente de vendas, adoro trabalhar com gestão de vendas e gestão de pessoas, e eu me considero assim bastante aquela pessoa apaixonada em pessoas. Então, assim, eu gosto muito de pessoas, gosto muito de entender pessoas, gosto de conviver com pessoas e, principalmente, capacitar essas pessoas, que eu acredito que hoje é um papel muito importante de gestão, né? O desenvolvimento desses profissionais que a gente tem aí no mercado. Exatamente. Débora, dentro daquilo que a gente conversou, né, sobre gerir pessoas, um grupo de pessoas, e o mercado cada vez mais ele está aberto para novas faixas etárias que antes a gente tinha uma certa restrição. Não sei se você sente isso, mas hoje eu observo muito que aquele negócio de até 40 anos depois não funciona mais, né? Até 20 anos a pessoa não tem experiência. Hoje, o interessante é a gente colocar todo mundo junto, porque cada um tem um tipo de contribuição. Mas isso também gera muitos pontos de vista e desgastes quando não bem liderado, né? E aí eu queria ver com você, o que você faz, qual a sua metodologia, como que você aplica trabalhando com gerações diferentes a liderança. A liderança hoje ela precisa ser uma liderança diferenciada para lidar com várias pessoas de gerações diferentes, de ponto de vista diferente. Exatamente. Esse é um grande desafio. E apesar de ser um grande desafio, eu acho que para o líder, né, no meu caso, para mim é o melhor em trabalhar com times, é justamente esse desafio da gente poder trazer todas essas pessoas juntas para o mesmo objetivo, com histórias, ideias, gerações totalmente diferentes, e isso aí é o que faz o trabalho se tornar extremamente enriquecedor. Então, assim, eu trabalho com um time muito grande. Nesse time, realmente, eu tenho aí desde baby boomers X, Y, Z. Então, assim, é um desafio muito grande, porém, é o melhor trabalho de ser desenvolvido, porque com certeza cada um deles tem um diferencial e eles têm alguma coisa de uma certa forma para agregar. E o papel nosso, enquanto líderes, é justamente conhecer os profissionais com os quais a gente está trabalhando, entender quais são as dificuldades, essas limitações, porque tem muitas, né? Principalmente quando a gente trata ali de baby boomers para geração X, faço parte da geração X, então eu sei que tem muita novidade, tem muita tecnologia e nem todos estão assim totalmente capacitados. Então o papel do líder é justamente conhecer o time com o qual está trabalhando, capacitar esse time, desenvolver. E, assim, muitas vezes eu vejo, assim, uma forçação de barra mesmo, né? A pessoa não sabe fazer e o líder está ali, né? Quase não é um líder, é um chefe e quer que seja feito. Então, esse não é o melhor caminho. A gente tem que realmente conhecer o time, tem que capacitar o time, trazer todo esse time para trabalhar juntos. E eu vejo, assim, o desafio é muito interessante, porque, assim, se a gente trabalha com pessoas da geração X, né, elas já são muito
conservadoras, mas tem pessoas também que acabam assim procurando formações, procurando melhorar, se desenvolver. Então, assim, tem o choque, mas também tem muito conteúdo que isso aí ajuda bastante. Então, eu acredito que a junção dessas gerações faz o trabalho desenvolver de uma forma maravilhosa. Então, assim, por mais que seja um desafio, trazer tudo isso, conhecer melhor, para capacitar melhor, para poder trazer todo o time junto e conquistar um objetivo. Então, esse é o trabalho do líder, né? Dentro de uma equipe que tem tantas gerações aí com focos diferentes. Porque, às vezes, o foco que a gente tem enquanto time é um, e cada um na sua individualidade tem um foco diferente. Então, também é transformar esse foco individual num foco em conjunto e trazer aquilo para uma realidade que a pessoa realmente entenda. Então, esse desafio aí é o que a gente tem bastante com os times, mas se a gente entrar na essência, tiver uma escutativa muito boa, nós conseguimos contornar tudo e extrair de cada um o melhor deles. Você falou algo muito interessante, que é em relação a como conseguir colocar com que toda essa equipe ela esteja envolvida em prol de um único objetivo. Acredito que com essa diferença de gerações, talvez, e não só a diferença de gerações, mas também a diferenças de cada crença que as pessoas trazem com ela, né? Sua experiência de vida, sua bagagem. Cada um é um mundo, né? É um mundo. E conseguir organizar essa equipe em prol de um objetivo talvez seja o papel mais, não diria complicado, mas mais desafiador de um líder. Você tem alguma dica, alguma técnica? Como que você faz isso? Sim, tenho técnicas e tenho aprendido muitas outras técnicas, né? Como eu disse, eu sou de uma geração X, então, assim, eu adoro conhecimento, assim, não fico parada, eu gosto sempre de conhecer. E uma coisa que eu aprendi muito nesses anos, né, que estou trabalhando com gestão de pessoas principalmente, é a escutativa. E isso veio muito forte para mim através do coach. Então, isso aí foi bastante importante, porque a partir do momento que a gente tem uma escutativa muito boa e a gente consegue realmente ouvir na essência e entender, a gente consegue extrair o que tem de melhor no profissional. E assim, e isso precisa ser feito, né, individualmente e depois trazer para o coletivo. No meu time, por exemplo, que atualmente eu estou gerindo, claro, aprendemos aí muitas coisas de técnicas de coach, né? E isso fez com que a gente pudesse trazer de cada um individual primeiro, porque é importante que você entenda a primeira pessoa na individualidade dela, entenda as necessidades dela. Como nós falamos, cada um tem realmente uma necessidade diferente, isso individual da pessoa, e trazer aquilo para o contexto realmente do grupo. Então, eu não, assim, dependendo do que for o objetivo, seja ele uma meta, né, de vendas, seja uma meta da empresa, a comunicação ela tem que ser muito clara para que todos consigam entender qual é realmente o objetivo geral e trazer aquele realmente objetivo individual para o todo. Porque assim, se você consegue conquistar o objetivo do todo, você também consegue conquistar o seu individual. Então, assim, isso é muito importante. E com o meu time, uma coisa que eu gosto bastante é de desenvolver com ele treinamentos, ouvir muito, deixar eles participarem. Então, por mais que eu tenha alguma coisa já pronta, muitas das vezes o que eu trago pronto, eu aprendo muito mais com o time, porque eu levo aquilo, mas eu quero ouvir. Então, assim, muitas das vezes é preciso ouvir. E quando a gente consegue ouvir, a gente tem esse dom aí de realmente trazer todo mundo para o mesmo mundo, trazer todo mundo para a mesma realidade, todo mundo junto para chegar naquele mesmo objetivo. Então, assim, essa é a técnica que eu uso, são treinamentos e o time se conhecer. Isso também é extremamente importante. Porque às vezes a gente vê uma pessoa e a gente tem aqui aquele pré-julgamento, né? Já acontece o preconceito. Antes de mais nada, acontece esse preconceito.
E quando a gente vai conhecer de verdade a pessoa, nossa, você não é nada daquilo que eu achava que você fosse. E é interessante, Márcia, porque eu mesma já ouvi isso várias vezes. Às vezes as pessoas falam para mim, nossa, Débora, eu não imaginei que você era esse tipo de pessoa, você é tão fechada. Então, às vezes, é assim, de olhar, a gente já cria, né? É um pré-julgamento. Então, isso aí é o que realmente a gente tem que contornar. E quando o time começa a se conhecer e a gente entende um melhor o outro, e assim, não só do líder com a equipe, mas a equipe em si também. E aí começa aquela ajuda mútua, porque aí acaba que o objetivo do colega passa a ser o objetivo do outro também. Então, isso é importante. A partir do momento que eu consegui trazer o time todo para eles se conhecerem, para eles participarem de verdade da vida um dos outros, foi o que fez diferença assim, enorme para que realmente a máquina girasse. Então, assim, e eu, dentro do meu time, eu também tenho outros líderes, né? E eu faço com que esses líderes também despertem isso, né, nos liderados dele. Então, assim, é importante a gente ter muita escutativa e conhecer melhor, porque, assim, é muito superficial, né? Como eu falei, muitas das vezes, assim, a gente está muito no automático, e é interessante uma característica da geração Y, né? Que, assim, hoje tem bastante pessoas no meu time, é que, assim, eles gostam de ser bastante participativos, tem aquela ânsia da conquista, né? E principalmente do reconhecimento. Então, o reconhecimento é uma parte extremamente importante para que tudo isso aconteça da melhor forma possível. E assim, e sempre reconhecer. E muitas das vezes, se a gente percebe um erro, não tratar aquilo como um erro, mas um aprendizado. Então, acho que hoje a liderança está muito mais nisso, em aprendizado, em você conhecer o time, trazer o time para acertar junto. Né? Então, acho que isso é a grande importância que tem hoje. E assim, por mais que são pessoas totalmente diferentes, gerações diferentes, e assim, você vê um ajudando o outro, isso assim, é fantástico. Então, isso acontece realmente quando a gente consegue estreitar esse relacionamento. Trazer para que tenha realmente um conhecimento. Então, assim, isso o coach me ensinou, né? Eu fazia antes sem entender que isso também era uma parte importante do coach, né? E o processo de coaching, ele é muito importante na liderança. E, assim, a liderança, ela acontece não somente na empresa, no empreendedorismo, mas ela acontece em todos os lugares, na nossa casa, enfim. E a gente tem que saber conviver com as diferenças das pessoas, né? Então, assim, realmente entender, ter aquela audição apurada de verdade, porque muitas vezes a gente não tem. E isso aí é muito importante. E o coaching me ensinou muito isso, Márcia. Foi realmente extremamente importante para que a liderança aí funcionasse ainda de uma maneira muito mais fluida, vamos dizer assim. Débora, a gente pode falar um pouquinho sobre como lidar com conflitos, no caso, dentro da equipe? Podemos falar um pouquinho sobre isso? Tá. Com certeza, porque isso é uma verdade. Super interessante e até algo que acontece comigo na minha empresa, né? A gente tem uma equipe super bacana, super tranquila. Eu digo que o grande papel do líder, na realidade, é vender ideias. Não é? Se o líder ele vende bem as ideias, automaticamente ele vai ter uma equipe engajada com ele, nos propósitos que ele tem como a meta junto da empresa no mundo corporativo. Contudo, nunca somos unânimes e muito menos somos homogêneos. Sempre existe aquela pessoa que dentro da equipe é o do contra ou aquele que não se engajou ou ele faria diferente. Isso, eu acho que eu nunca tive na minha vida uma equipe que fosse 100%. Acho que nem Jesus teve, né? Tanto é que foi crucificado. Como que você, nesse formato de liderança, como que você trabalha com as pessoas que não vestiram a camisa da empresa, não vestiram a camisa da meta, não vestiram a camisa do objetivo?
Como que você trabalha com isso? Eu sei que dá pra gente contornar, né? A maioria das vezes a gente contorna, a gente consegue fazer esse contorno, chegar a pessoa e perguntar para ela e tal, e ouvir na essência, entender o que está acontecendo, porque às vezes as pessoas elas não conseguem comprar ideia porque ela está magoada com alguma coisa, uma ideia dela que não foi ouvida, uma forma, e a forma que ela tem de chamar a atenção é exatamente se contrapondo. Né? Então, eu acredito que realmente essa conversa seria interessante. Mas realmente tem pessoas que não se encaixam ali, que às vezes a melhor forma seria relocar essa pessoa de lugar ou dizer tchau para ela. Né? Sendo aqui sincera e verdadeira com quem vai ouvir a gente depois e está ouvindo aqui. Como que você lida com alguém que está destoando da equipe, você liderando? Márcia, isso é uma realidade, né? Então, assim, hoje, por exemplo, tem um time que tem mais de 50 pessoas e, de fato, sempre tem, sempre tem quem não entende a ideia ou, às vezes, quem não consegue absorver a ideia. E, como eu disse anteriormente, eu não chego colocando a minha ideia ou impondo a minha ideia. Eu sempre tento trazer a situação e ouvir o que cada um tem. É claro que isso seria assim, o melhor dos mundos e que se funcionasse 100%, mas né, a gente sabe que não é assim. Então, assim, algumas coisas que eu faço, realmente, essa escutativa. É tentar ouvir, tentar entender o outro na essência. Muitas vezes, né? Então, principalmente no mundo corporativo, quando a gente está numa empresa, muitas vezes a gestão ela faz parte de algumas estratégias e essas estratégias não descem, porque são estratégias. Sim, Então, a sim. falta da comunicação é o que realmente ocasiona, tá? Na maioria das vezes, esse tipo de inquietação por parte do liderado. E aí, Sim. isso aí realmente é uma situação que pesa bastante. Então, quando isso acontece na minha equipe, no time que eu estou liderando, eu sempre tento trazer essa pessoa para mais próximo. Tento mostrar para ele ouvir realmente de verdade o que é que são as... Eu até brinco assim muitas vezes, abre seu coração, né? Me conta a sua angústia, por que você acha que isso aqui não vai funcionar mesmo? Ou às vezes a pessoa sabe qual é a forma de fazer com que aquilo aconteça, mas ela se fecha. Então, a comunicação ela é muito importante. Então, se os objetivos, se as metas, elas não estiverem claras para todos e se todos não entenderem de fato onde aquilo vai levar, isso aí é um problema muito sério. E acredito que sim, na conversa, em trazer e falar o que você pode colaborar, qual é a diferença que você faz nesse trabalho. Então, isso, chamar a pessoa para participar, até mesmo, assim, muitas das vezes, sem a gente abrir de fato a estratégia, porque no mundo corporativo algumas estratégias a gente não pode abrir. Mas a gente acaba trazendo a pessoa, ouve ela e mostra alguns outros cenários que por muitas das vezes é desconhecido e tenta fazer com que ela também seja parte da solução do problema. Porque, assim, tem um problema instaurado ali de alguma forma. Então, isso, na minha opinião, é o que eu tenho tentado fazer. Muitas das vezes, realmente dá certo, sim. E também vejo que, às vezes, a pessoa até se engaja por um determinado tempo, depois ela se desmotiva, você tem que trazer a pessoa de novo. Então, assim, e é interessante porque, assim, isso vai muito das gerações, né? Assim, se você pega uma geração X, ela é um pouquinho mais difícil porque é muito conservadora. Então, ela tem um pouco mais de dificuldade e, assim, ainda veio de uma geração anterior ali que tinha o comando e o controle muito firmes, né? Então, assim, é difícil ter essa flexibilidade. Então, assim, e tem uma outra geração, que é a geração Z, que adora ser extremamente independente, né? Que é um perfil, né? Eles são muito individuais, assim, não, a gente não precisa resolver isso aqui no time, a gente pode resolver isso aqui cada um por si. Então, é um desafio, realmente. Mas uma forma bastante bacana, na minha opinião, é sempre trazer, assim, qual é a sua solução? Vem fazer parte desse problema aqui comigo, aqui. Vamos me dar a sua ideia. Então, eu vejo que isso aí funciona bastante, Márcia. Eu acho que é uma forma que a gente consegue trazer realmente o time para mais perto, né? E assim, a comunicação ela tem que ser bastante clara. Se tiver ruído na comunicação, realmente não vai.
Você falou algo que para mim é muito importante no mundo corporativo, né? A parte de estratégia, você nem sempre vai chegar para ela com a comunicação dela na parte operacional. Mas é muito importante que você traga um pouco dessa estratégia para o seu tático, para que seu tático consiga passar para o operacional, para que vocês consigam ter uma hegemonia no trabalho, fazer a roda girar. Exato. Então, cada nível sabendo a sua competência, cada nível sabendo aquilo que qual é o objetivo a ser alcançado. Então, a comunicação de fato é tudo. É muito importante essa questão da comunicação clara, né? E você realmente ter consciência se o outro entendeu aquilo que você quer passar, porque as pessoas percebem de uma forma diferente também. Sim, e a questão da percepção também é um ponto que é bastante, assim, que muitas das vezes causa ruído. Porque, assim, a forma com a qual a gente fala, algumas pessoas entendem de um jeito, outras têm uma percepção diferente, cada um tem a sua percepção. Então, sempre é muito bom, no final de todos esses alinhamentos, dessas reuniões com o time, entender realmente o que cada um conseguiu absorver. Sim, porque assim, já aconteceu diversas vezes, assim, principalmente assim no meu começo de gestão, porque assim, às vezes eu falava, para mim estava extremamente claro, mas o time, cada um tinha entendido de uma forma. Então isso aí causava diversos ruídos. E o que é o problema maior, Márcia, que eu acho que hoje também é um desafio para a liderança, é aquela conversa dos bastidores. Esse aí é um desafio bastante grande, porque às vezes a gente vem com a mensagem, você falando com 50 pessoas, né, que tem ali que são diferentes, cada um entende de uma forma, e cada um vai falando aquilo, e de repente quando eles se encontram e vira uma confusão, cada um entendeu, e aí de repente, né, tudo aquilo que você fez foi por água abaixo. Então, sim, é importante demais. Primeiro você... até assim, passar a mensagem e passar elas de várias maneiras. Quando, por exemplo, para mim, que estou numa sala, às vezes, que tem muito mais de 50 pessoas, passar de várias formas diferentes a mesma mensagem, porque eu sei que tem escutativas diferentes. E no final, realmente, fazer um brainstorm, né? Um toró de palpite, como a gente fala, né, mineira? Da gente poder entender qual que foi realmente a escutativa e ver se está todo mundo alinhado naquele mesmo objetivo. Então, assim, a questão da comunicação, ela realmente tem um peso enorme para que tudo funcione da forma que tem que funcionar. Então, assim, realmente é um desafio muito grande, porque a mensagem, ela é falada de uma forma, eu tenho um entendimento e cada um vai ter um entendimento diferente. Então, por isso que é importante garantir que a pessoa recebeu a mensagem conforme a gente quer passar, né? Sim. Acho que é a maior garantia. Exatamente. Que a gente tem que testar esse entendimento aí no final. Sim, tem que testar o entendimento, é muito importante. E a sua abordagem, por exemplo, com uma pessoa baby boomer, com uma geração Y. Você está com essas duas pessoas para falar a mesma coisa. Você faz abordagens diferentes, como você já falou, conta a história de formatos diferentes. E esse feedback, como que você consegue? Um é mais formal, provavelmente gosta mais de e-mail, formalizar por e-mail. O outro mais é pelo WhatsApp, eu falei aqui no corredor, ele já pegou. Como que funciona para você? Você vê que 50 pessoas, que com certeza você tem aí, baby boomers até geração Y. Como que você faz essas circulares, esses oficiais, ofícios que você precisa liberar, às vezes, diariamente? Como que você age nesse formato? Então, para garantir que a sua mensagem chegue até eles. Exato. Atualmente, então, eu estou trabalhando com 5 estados diferentes, né? Então, além de toda a questão da comunicação, ainda tem a questão cultural realmente de regiões. Então, até nisso, a gente tem que ter um certo cuidado, né? A questão de como você vai formar uma sala para passar aquela mensagem. Isso tudo a gente tem bastante cuidado, eu tenho muito cuidado, mas eu percebo assim, eu gosto muito dessa interação dessas gerações, pessoalmente, quando é possível. Agora, por exemplo, não é possível, então a gente tem tratado todos os nossos alinhamentos, eles têm feito via Skype ou via Zoom. E, assim, é importante porque, assim, o corpo fala, como a gente já sabe, né? Então, assim, você ver a expressão, porque, assim,
é interessante que assim, a geração Y, ela é totalmente do WhatsApp, né? Então, assim, o Sim. WhatsApp é uma coisa, é um mundo que você não sabe, na essência, o que a pessoa quer te dizer. Porque ela está escrevendo ali, mas você não está sentindo a emoção dela. Né? Então, Exato. assim, eu acho muito importante, porque o corpo fala muito, e é nessa hora que o corpo está falando, é que você consegue fazer essas observações. Então, assim, quando eu consigo reunir todo mundo, de alguma forma, seja ela interativa ou seja ela pessoalmente, neste momento, eu gosto de deixar todo mundo à vontade para poder falar, para poder ser ouvido. E assim, não são só coisas boas, né? Porque assim, a gente sabe que aquele momento é justamente para isso. Então, assim, o baby boomer, geralmente, ele já tá naquele negócio assim, não, mas é desse jeito, você não tá ouvindo. Então, assim, é como se fosse aquela verdade, né? E a gente sabe que a verdade de cada um é a sua verdade. Que não existe uma verdade única, né? Então, assim, então esse conflito que ele gera entre essas gerações é que é o gostoso de intermediar. Porque, assim, você dá oportunidade para cada um falar a sua ideia. E ali você vai moldando. Então, assim, eu acredito que uma coisa que faz bastante diferença é você saber intermediar e elencar uma conversa na outra. E você trazer né, o que cada um tem para agregar, porque, assim, com certeza, se a gente está ali discutindo um objetivo em comum para todos, estamos todos tentando fazer com que aquela meta seja atingida. Então, você começa a tirar de cada um, juntar tudo que está sendo dito ali e colocar dentro de um contexto que é a meta de todos juntos. Então, isso é muito importante para o líder entender. Então, assim, se o líder consegue fazer com que cada um realmente esteja ali expressando o seu sentimento, e aí você entende, e tem muitas, assim, a geração Y, ela é muito questionadora, né? Então, assim, até nisso, a gente tem que saber trazer esse questionamento de uma forma positiva, até porque a gente não pode cortar a pessoa. Nós precisamos fazer com que ela continue ali, questionando, trazendo ideias, porque a partir do momento que você boicota, né? Você cessa a pessoa, ou se você corta ela, não, isso é impossível, você perdeu aquele profissional. E o objetivo do líder é justamente fazer com que cada profissional traga o melhor que ele tem. Então, assim, a gente tem que trazer uma intermediação grande entre esses profissionais e fazendo com que cada um se respeite dentro da sua limitação, dentro da sua crença, né? Porque a crença também é uma situação que a gente começa a perceber, né? Isso aí ficou muito claro para mim depois desse processo de coach. Inclusive, assim, tenho trabalhado com o meu time muito o business coach. Então, isso aí tem sido de grande valia mesmo. E a gente quebra muito crenças. Então, assim, muitas das vezes a gente fala, mas as crenças são só as crenças pessoais que a gente traz, né? Não, tem as crenças coletivas. Então, exatamente. E muitas crenças que são imputadas assim no seu dia a dia do seu trabalho. Ah, eu não vou comprar esse produto porque tal, a sua empresa é isso. E assim, aquilo vai ficando na cabeça da pessoa e firmou. Então, assim, até esse Como tipo que de você crença a gente trabalha? quebra. Gostei desse gancho. Como que você trabalha essa questão de quebrar a crença coletiva? Porque a crença coletiva, ela é enraizada durante muito tempo, né? É como gerar um lodo ali da pedrinha que está rolando no rio, né? Aquilo ali é por meses, por anos que vai acontecendo aquilo ali até que o processo se feche. Como que você trabalha no Business Coach, no caso, para essa quebra de crenças, né? De uma comunidade toda dentro de uma empresa? Primeiramente, a gente tem que ir um pouquinho mais a fundo. Até porque, assim, eu não entendia anteriormente o que eram essas crenças e até como profissional, como pessoa, tinha várias crenças enraizadas, ainda tenho muitas crenças, assim, sou muito consciente delas e estou aprendendo a ressignificar. Então, quando a gente vai falar de crença,
muitas das vezes, nós temos que explicar o que é a crença e de que forma ela é criada. Então, como eu te disse, o meu time já vem trabalhando, a gente vem trabalhando Business Coach, a gente vem trabalhando ferramentas de coach que são muito importantes e nós trabalhamos sobre as crenças. Então, assim, antes de eu tratar empresa, eu tratei indivíduo. E isso Sim. foi extremamente importante, Márcia, Sim. porque, assim, e é até engraçado, porque na nossa primeira reunião foram 2 dias, né? Quando eu iniciei esse projeto de Business Coach com o time. E no primeiro dia, todo mundo falou, essa mulher surtou. Essa mulher ficou louca. O que ela quer saber da minha vida pessoal? E eles ficaram assim, sem entender nada. E até assim, meus liderados mais próximos, Débora, o pessoal não está entendendo, você bateu a cabeça, o que aconteceu? E eu falei, porque se a gente não for na raiz do indivíduo, a gente não consegue mais nada. A gente não vai conseguir o resultado que a gente quer. Então, assim, primeiro eu tive que explicar que indivíduo tem crenças. E assim, Márcia, foi muito fantástico trazer ferramentas do coach, até assim, quando eu falo assim que a gente viveu a história da minha vida. Então, assim, quando a gente passa por essa ferramenta, todo mundo ficou assim, meu Deus, e assim, é uma descoberta, já começa a ressignificar dali. Então, quando eles passam a entender que existe sim a ressignificação deles enquanto indivíduo, por que não ressignificar no trabalho? Então, assim, isso foi muito importante. E muitas das vezes, assim, até numa conversa, quando a gente está assim, trabalhando, eu estou trabalhando com os liderados direto, eles falam assim, Débora, eles estão com a equipe está com uma crença. Então, assim, eu já entendo a linguagem que eles querem falar da crença, porque no Business Coach a gente teve a oportunidade de trabalhar isso. E muitas das vezes, quando vem aquele comentário, mas isso aqui não tem jeito, é impossível. Peraí. É impossível mesmo, é uma crença que você está acreditando. Aí você já dá o gatilho na pessoa e ela já começa a vir com uma forma diferente. Então, assim, foi extremamente importante. Se a gente quer extrair do coletivo, tem que trazer o indivíduo primeiro, Márcia. Com certeza. Isso, para mim, ficou muito claro. Eu venho falando muito sobre isso quando eu penso realmente que CNPJ não tem coração. Né? CNPJ não tem coração. Mas todo CNPJ, ele só existe porque existe CPFs por trás dele. E CPFs é coração. Né? Então, são duas coisas completamente distintas, mas que elas não vivem, elas não sobrevivem uma sem a outra. Então, realmente, a questão da importância de entender o indivíduo, né? Saber o que ele busca. Você comentou algo sobre a geração Y. Eu vivo muito isso, né? Eu tenho uma grande maioria da minha equipe está na geração Y. Eles não têm muito raízes. Isso até um estudo que eu até olhei, eles não têm muita raiz. Aquilo que eles estão preocupados não é em ter uma casa própria, que a nossa geração queria. Ele não quer ter um carro. Né? Ele vive porque ele quer viver a experiência, ele quer fazer parte. Exato. Né? Então, como funciona isso no mundo corporativo? Por exemplo, o meu é a área de publicidade. Então, basicamente, isso é um formato muito bacana. A gente dá total liberdade dentro de um certo parâmetro, né? Eu costumo dizer que é igual a energia elétrica. Tem aqui, ó, tem a régua. Aqui dentro, o que passar tá fora, mas aqui dentro dá toda a liberdade. E a gente vê que quanto mais a liberdade você dá, quanto mais eles entendem o porquê, o propósito da empresa, mais eles se fixam na empresa e nos seus líderes, né? Eu vejo muito isso. Ou seja, você dá a liberdade e aí eles decidem ficar porque eles querem. Como funciona isso? Lidar com essa geração Y em uma empresa onde você trabalha com vendas? Márcia, eu falo muito assim que a liderança ela tem que ser por exemplo, né? Então, assim, nós, enquanto líderes, nós temos que inspirar as pessoas. E, assim, e parte da gente é essa conduta. Então, assim, realmente é um desafio, né, da geração Y, porque são extremamente desprendidos. Então, assim, ao menor sinal de que não está indo, eles já começam a ter aquela, né? Mas, assim, eu acho que isso vai muito mais do líder.
Porque se a gente está ali firme e você está realmente inspirando e trazendo para eles que você entende a dificuldade e que realmente aquilo é um momento e que vocês juntos vão passar por isso, eu tenho tido assim, experiências extremamente bacanas em relação à geração Y com isso. Então, assim, e eu tô vendo que existe, assim, é interessante, porque, assim, tem, eu não sei se é uma percepção que eu tive, mas assim, a gente vai passando por umas fases da vida da gente que vai mudando, né, o objetivo de vida. É normal. Sim. Hoje mesmo eu estava lendo um artigo que ele estava falando assim, quando você chega a partir dos seus 40 anos, você quer desacelerar. Então, É. assim, será que isso é uma característica só da gente que está na geração X? Porque eu já começo a entender que o Porque Y faz também, sentido, né? Faz total né? sentido. Uhum. Exatamente. Então, assim, parece que até que a geração Y, ela já começa a ficar um pouco mais assim, peraí. Então, assim, eu tô vendo que a minha geração X, ela já está buscando, porque assim, hoje, né, como eu falei, já tô mais do que os 40. Então, assim, mas eu estou buscando desacelerar? De que forma que é isso? Ou será que realmente eu estou buscando a reduzir a minha ansiedade? Né? Com Faz algumas sentido coisas que eu também. sei que eu vou levar, né? Que eu vou levar Aham. algum tempo mais para conquistar. Então, assim, eu acho que tem muito mais dessa questão da maturidade, assim, né? Da idade mesmo. Mas eu vejo que o líder, ele tem que ser aquele cara inspirador. O liderado tem que olhar para ele e falar, eu quero ser você quando eu crescer. Sim, Porque, sim. assim, vejo também que tem, né, principalmente a geração X, que, na maioria das vezes, tem um chefe, não é um líder, né, Márcia? E acaba tendo que se submete a algumas questões que até não são as mais saudáveis, assim, isso de N fatores, eu não estou fazendo julgamento do que é bom, do que é ruim, eu estou dizendo realmente das crenças que a gente traz. Então, assim, muitas pessoas, eu vejo muitos liderados insatisfeitos e ali permanecem. Isso tem bastante, principalmente da geração X, né? Mas, assim, vejo também que, assim, é papel do líder ser a inspiração. E o liderado tem que olhar para ele e falar, quero ser você quando eu crescer. Então, assim, eu já tive chefe, eu já tive líderes, e assim, eu brinco até, falo assim, você é o tipo de pessoa que eu não quero me espelhar. Já você, eu quero ter a sua energia para poder fazer com as pessoas o que você faz comigo. Porque eu, enquanto líder, eu quero fazer com que as pessoas realmente se sintam assim extremamente poderosas, é um empoderamento mesmo. Então, esse desafio ele é bacana, né? Mas eu acho que está muito mais ainda da liderança, está trazendo aquilo ali com bastante engajo para que realmente flua de uma maneira mais tranquila. Uhum. Débora, a geração X que você estava comentando agora, Márcia? reconectando aqui, Ah, Márcia, eu voltou? acho que travou aqui. Ainda bem que depois a gente corta. Ainda entrou uma ligação aqui também, não sei se foi isso também, mas Ah, acho que não tá. foi. Pode ter sido isso, porque travou. É. Então, a questão da geração X que nós estávamos conversando, né? A minha vivência experimentada em relação à geração X é uma geração que ela tem, se você souber trabalhar com ela, ela é uma geração muito leal. Não sei se você percebe isso. Se ela Bastante. realmente entendeu o propósito, se ela acredita que aquele propósito é o que ela quer, ela é muito leal. Tem colaboradores que estão com a gente há anos, sabe? E são colaboradores fiéis, que a gente tem o maior carinho por eles e eles pela empresa. E, tipo assim, não trocaria por nada. Porque entra nessa questão de fidelidade. Eu vejo muito isso na questão da geração X. Eu vejo isso muito na geração X. Eu não sei se isso tem algum fundamento ou se realmente é só minha vivência experimentada com essa geração. Você tem alguma coisa que você possa dizer que não faz sentido, não faz sentido, não tem nada a ver? Para mim faz total sentido.
assim, até por mim, dessa, né, de ser uma pessoa de geração X. Então, assim, como eu te disse, eu gosto de entender todo o contexto, né, para eu poder realmente me dedicar àquilo e conquistar o bem maior. Então, como geração X que sou, também tenho muito essa questão da lealdade. Sempre busquei dar continuidade, dar sequência. Não é acomodar, tá, Márcia? Não posso falar que seria Isso, acomodar com exatamente. algumas coisas, de Uhum. forma nenhuma. Sim, Inclusive, o que me move são grandes desafios. E, sim, assim, a sim. gente não, né? Então, assim, a nossa Uhum. geração X, ela é realmente uma geração que gosta, não é, eu não falo também de estabilidade, nada disso. A gente gosta de ter a lealdade mesmo, de entender o Isso, eu vejo muito isso. contexto, né? E fazer a Uhum. diferença e tentar fazer com que realmente o nosso trabalho ele alcance aquela meta. Então, a geração X eu vejo sim como uma geração mais leal. Então, assim, pode Uhum. estar assim passando por um momento bastante turbulento, que a geração X está ali firme, né? Entendendo o propósito, ou entendendo que aquilo ali é um momento, porque assim, muitas das vezes a gente percebe, nossa, tá difícil, vamos sair fora desse barco aqui, porque eu não vou Isso, afundar pulei do com ele. barco. É. Pulei do barco. Então eu vejo bastante isso assim, e continuo insistindo que o papel do liderado é trazer essas pessoas para que elas estejam no barco, independente se estiver sol, se estiver chuva, porque aquele momento ele vai passar. E é tão gostoso quando a gente está passando por uma. Não é gostoso passar pelas tempestades, mas é tão gostoso você Sim, estar em uma tempestade como nós estamos agora, né? E você vê sim, que o seu barquinho tá todo mundo lá dentro com você, todo mundo remando junto, né? Por mais que você exatamente. precise tomar decisões, né? Fazer uma gestão estratégica de fato para preservar o futuro. Então, nesse aspecto eu falo que precisa. O CNPJ não tem coração e realmente a gente tem que tomar decisões na parte de gestão para pensar na vida futura, para poder pensar o que vai acontecer Uhum, lá na frente. Então, às vezes, você fazendo um corte, 2 cortes, 10 cortes hoje, significa que você vai ter vida para continuar entregando daqui 6 meses, daqui 1 ano. Então, essa questão de você, nesse momento de turbulência, você vê que seu barquinho está com todo mundo lá dentro, remando junto com você, isso é muito interessante, isso é muito gostoso, isso é muito prazeroso. Acho que a uhum. gente, como líder, quando vê isso, nosso coração se aquece. Muito, bastante, Nosso porque coração quando a se gente aquece. consegue realmente passar o momento e a gente consegue realmente entender as conquistas e perceber que todo mundo agregou para que a conquista fosse realizada, isso não tem preço, é maravilhoso. O time fica extremamente assim envolvido e assim, muitas das vezes, principalmente agora nesse período de pandemia, a gente tem visto bastante isso, né? Infelizmente, no segmento que eu estou também tem. A gente sabe que isso aí é no mundo inteiro, né? Não é uma situação só aqui, infelizmente. Espero que Sim, passe logo. Mas, assim, muitas das decisões, elas são tomadas, são decisões que são decisões estratégicas, e, assim, na maioria das vezes, né, assim, as pessoas não conseguem entender o time, mas não entendo por que que tá fazendo isso, eu tô aqui, sim, né, me olha, e você fala, você não tá entendendo, eu estou super te olhando, e é por isso que eu estou fazendo dessa forma. Então, assim, sim, é aquela, o exato. que nós falamos lá no começo, porque às vezes a estratégia ali não pode ser tão escancarada, mas você tá ali Sim, cuidando de todo mundo. E assim, sim, e tendo o exatamente. maior carinho com cada um para que todo mundo consiga realmente sair desse barco aí que, né, no momento é essa pandemia que a gente está vivendo, não tá fácil para ninguém. Então, assim, até antes a gente estava conversando, assim, o meu mundo era sempre viajando, viajando, viajando. Então, assim, agora estou em home office. Então, assim, são novos desafios. Então, e para mim também não é fácil, né? Às vezes fala assim, ah, mas tá lá, tá tudo certo. E não é assim, né? A gente tem que entender o outro, conhecer um pouco melhor, porque assim, para uma pessoa que já ficava em casa, continuar em casa talvez seja um pouco mais fácil, ou não, porque ela vai falar assim, agora eu não posso sair, tô proibida.
Mas para alguém que estava ali o tempo inteiro, né, na ponte aérea, viajando, e de repente agora você fica em casa, então, assim, é diferente. Então, assim, para todos nós é um momento diferente. A gente tem que respeitar demais a limitação dos outros, né? Entender um pouco melhor e também saber entender que, assim, de uma forma ou de outra estamos sendo olhados com carinho. Isso aí é muito importante, né? Então, assim, igual você falou, o seu time mesmo, com todas as mudanças que aconteceram e que possam vir a acontecer, que todos são olhados com muito carinho, que é o papel de liderança que a gente tem que ter, né? É o CNPJ e o CPF, como você falou muito bem. Exatamente. Débora, e até colocando, né, a importância, eu vejo isso, né, sempre que eu estou comentando, é algo que eu vivo no meu dia a dia, né, é algo experimentado. Essa importância da gente cuidar do colaborador além da meta do mês. A gente tem todo um trabalho, a meta do mês, como que ficou, final do ano, participação de lucro e tal, né, tem tudo isso. Mas às vezes fazer o mais. Esse momento que está todo mundo preocupado com o que o pessoal está preocupado? Imunidade. Quem está indo, por exemplo, para o escritório, ou ele vai com o carro dele, chega ali, ele precisa acionar a catraca para entrar, ele vai tocar, né, a catraca, vai tocar elevador. Quem vai de ônibus, a mesma coisa, contato. Qual é a preocupação deles? Se contaminar ou contaminar quem está em casa. Uhum. O que a gente pode fazer nesse momento? Então, tipo assim, nesse momento, o CNPJ ele precisa cuidar do CPF. Sim. Então, se ele está indo ainda, se a nossa tipicidade consegue fazer isso, mas que tenha 70% em casa, eu preciso cuidar disso. Então, por exemplo, olha, oferecer o máximo de conforto, kit para aumentar a imunidade, o ProImune, vitamina D, máscara. E isso a gente fez antes de ter aquele projeto de lei sobre, como é que chama? Acidente de trabalho, você viu sobre isso? Uhum. Sim. Então, a gente fez isso antes. Olha, gente, a partir de hoje vocês vão fazer desse jeito. Todo mundo tomar ProImune, ó, sachêzinho aqui todo dia, cada um. E assim, lá na agência, todo mundo toma, no final de semana leva para casa, para garantir que tá todo mundo tomando. Tipo assim, coisa de mãe. Mas é um momento em que se a gente não fizer isso, olha o problema que eu posso acarretar para a família dessa pessoa. Para a família. O problema que eu posso acarretar para a minha empresa se eu tiver 2, 3 colaboradores doentes que eu estou contando com eles. Então é um momento que eu acredito que a gente como líder, a gente precisa realmente cuidar do liderado. E com isso, o que acontece? Eles se sentem amparados. Foi o que eu vi. Quando chegaram os kits lá e a Emily fez a distribuição do pessoal que estava lá, eles se sentiram cuidados. Todo mundo fez foto, botou nos stories e tal, né? E todo mundo feliz. Ou seja, é nesse momento que você vê que o pessoal está no barco com você. E são coisas que a gente, eu, como empresária, eu me sinto na obrigação de fazer, sabe? Eu faço porque eu amo de fato. Aquelas pessoas que estão ali, elas vendem as horas dela para mim. É isso que acontece. A grosso modo, CNPJ-mente falando, o termo aqui. Exato. Eu compro a hora dela. É isso que acontece. Mas essa pessoa, ela tem os sonhos dela. Essas pessoas, ela tem a família dela, ela tem a faculdade que ela está terminando, ela tem a pós-graduação, ela tem os sonhos dela. Então, se a gente como líder puder englobar essa pessoa como pessoa e trazer ela para perto da empresa, são pessoas que a gente vai ter por muito tempo, desempenhando um excelente trabalho e convivendo harmoniosamente. Essa é a minha fala de experiência mesmo, de vivência experimentada. Sim, e é isso mesmo. E se a gente consegue realmente tratar isso com esse carinho que tem, igual eu falei, eu gosto demais de pessoas. E gosto de estar perto de pessoas. E gosto de pessoas num todo, né? Então, assim, para mim é muito importante sentir isso e passar isso. Principalmente você disse que para vocês na empresa, que frequentam a empresa, mas as pessoas que eu estou lidando diariamente são pessoas de rua. Então, assim, muitas das vezes precisam ir para a rua. E assim, fica a critério de cada um, né? Se segue para a rua ou não. Então, assim, eu gostaria de, como mãezona que sou, né? Então, assim, até tem algum dos meus liderados que falam, é uma mãe mesmo. Gostaria de que todos realmente
se pudessem ficar em casa, que ficassem. Então, assim, a gente fala, quem puder ficar em casa, fique em casa. Mas, assim, eu sei que tem muita dificuldade e, como eu disse, nós temos que respeitar as limitações das pessoas. Não são todas que conseguem fazer uma venda por telefone, uma venda pelo WhatsApp, e até porque tem essas limitações, sim, da tecnologia. Então, assim, tem que respeitar mesmo e tentar fazer com que eles se sintam... assim, que a gente está valorizando, que eu sei que você está na rua, eu estou te dando valor, cuida de você, né? Cuida da sua família. E assim, eu vejo também que ainda tem assim a informação, por mais que ela esteja assim, nossa, é no mundo inteiro. E eu vejo que tem muitas pessoas que ainda não acreditam na pandemia, sabe, Márcia? Então, assim, isso me preocupa um pouco, porque assim, não é só o indivíduo em si, mas assim, é pai, é mãe, são os avós, é a família, marido, filho, enfim, esposa, né? Então, assim, a gente tem que cuidar do próximo também. Então, Sim, assim, eu respeito bastante isso aí. eu acredito, Débora, que o problema maior nosso no Brasil não é nem o Covid-19. Nosso problema maior chama-se sistema de saúde. O problema é não fique doente. Porque se for Exatamente. para o sistema de saúde, seja ele particular ou seja ele público, nesse momento a gente vai morrer por conta de qualquer coisa. Olha o extremo que eu cheguei, né? Mas a gente vê isso aqui, a gente vê em outros lugares também. Então, quem puder ficar em casa, fique em casa. É o que a gente vem falando, né? Fique em Exato. casa. Agora, quem não pode, a gente como empresário, como líder, né, como gestor, a gente tem que dar todo o suporte que puder dar, né? Aí Exatamente. você comentou assim, também sou mãezona, né? Aí só para complementar, eu sou mãezona, eu não tenho o menor problema em chegar e ver alguém triste. Mano, o que você tem? Conversa comigo, o que é? Não tenho problema em abraçar, eu tinha muito isso, sabe? Não tenho problema de dar conselho mesmo, mas também não tenho o menor problema em chamar a atenção e falar assim, sente aqui com a mamãe. Deixa eu te contar uma coisa. Isso, tudo com base em dados. Isso. O que está acontecendo, filhinho? Tá querendo ir embora para casa? Né? Então, esse meu jeito ogro também, talvez seja isso que faça também um pouco dessa proximidade, né? Então, eu não tenho dificuldade em separar os papéis. Talvez isso seja até um erro, depois você me dá essa dica. Né? As pessoas falam que eu preciso ter sempre uma postura tal e tal, né? Já ouvi muito isso. Eu não consigo, eu sou a Márcia e sou gestora. Então, eu cumprimento todo mundo, converso mesmo, sabe? Sei da história de um, que a avó da outra tá doente, que o pai da outra torceu o pé. Eu faço questão de saber disso, faço questão de perguntar se tá tudo bem, mas eu também, na hora que precisa de chegar e falar sério, eu chego e falo sério. Às vezes a pessoa fala assim, você tem dupla personalidade. Meu amor, sou eu mesmo. Essa aqui sou eu. Cuido do CPF e também cuido do CNPJ. Sim, essa é a nossa missão enquanto líder, não é verdade? A gente tem que trazer esses objetivos todos juntos aí e fazer realmente esse desafio virar uma conquista mútua, né? Indivíduo, do CPF e o CNPJ, como você disse bem. Mas é Isso isso. é fundamental. Quer fechar pra gente nossa live? Nossa, já passou esse tempo todo, né? Nem percebi. Foi ótimo, Márcia, foi ótimo. foi muito bom. É muito bom falar de pessoas, assim, falar de pessoas nesse sentido, né? E não falar das pessoas, falar de pessoas. Isso. Então, assim, é muito bom, assim, poder ouvir você, né? Poder trocar essa ideia. E, assim, não vejo problemas em ser mãezona e te puxar a orelha de vez em quando. Eu acredito que isso aí faz parte mesmo, até porque é importante que haja isso, porque se, assim, a gente percebe, se a pessoa está conquistando, então reconheça. E se a pessoa está errando, ensina ela, né? A gente não aprendeu, a gente não nasceu sabendo isso. Então, assim, são muitas limitações e a gente tem que realmente fazer com que as pessoas se capacitem, se desenvolvam. Então, assim, às vezes, né, falar assim, Débora, você deu uma bronca, mas assim, não faça. Tô até rindo aqui, ó. Ai, minhas orelhas.
E assim, e é uma forma de você fazer com que a pessoa se capacite, né? Então, assim, e isso é muito importante. O papel do líder é esse. É você pegar Exato. aquela pessoa que realmente está fazendo o melhor dela, você reconhecer. E aquela que ainda não conseguiu dar o melhor, mas você sabe que ela pode dar, é que você capacite, que você desenvolva. Então, assim, trabalhar com essas 4 gerações é muito gostoso. Todas elas têm muita coisa para contribuir. E acredito, assim, sem sombra de dúvidas, que quando a gente consegue fazer com que todos eles se interajam, o sucesso é extremamente garantido, né? Então, assim, tem que saber só intermediar, tem que saber ser mãezona quando pode ser, tem que saber puxar a orelha, respeitando, sim, as limitações, que, assim, todos nós, né, temos limitações. Então, assim, eu falo que todo santo dia eu aprendo uma coisa diferente. Com E com certeza. cada uma dessas pessoas de gerações diferentes da minha, né? Então, assim, é o tempo inteiro aprendendo. E eu não tenho vergonha de aprender, de falar que eu erro, de pedir desculpa. Às vezes dou uma bronca, mas peraí, não era isso. Ai, perdão, realmente não era, né? Assim, a gente tem que saber fazer isso também. A gente tem que reconhecer os nossos erros, reconhecer os nossos acertos, porque a gente está aqui para isso, é para ser melhor, não é? Então, assim, vamos tentar Exato. melhorar a gente e melhorar as pessoas também, trazer todo mundo nessa vibe aí, porque eu acho que vai ser o melhor. E principalmente nesse momento agora. O que a gente precisa muito ter nesse momento aí assim, é uma empatia, né? Acho que a Lucila escreveu aí, a empatia é essa, é a empatia. É você realmente cuidar do próximo, independente de você ser o líder, de você ser o liderado. É isso aí que eu acho que neste momento a gente precisa muito enquanto profissionais, enquanto pessoas, enquanto ser humano. Débora, vou fazer um adendo bem rapidinho aqui, porque eu acho que vai dar um match bacana aí. A questão da empatia. Eu não sei como é a sua vida pretérita, né? A gente faz pouco tempo que nós nos conhecemos, Sim. mas eu fui, durante muitos anos da minha vida, eu fui colaboradora, eu fui liderada, né? Durante muitos anos, tenho que, acho que 14 anos somente que eu sou empresária, né? Antes eu era liderada. E assim, foi importante para mim e é importante até hoje ter sido uma boa liderada, ter sido uma boa colaboradora. As portas não se fecham. Independente do tempo, as portas não se fecham. O quanto a gente aprende. E principalmente hoje, eu estando do lado empregador, o quanto eu utilizo da época em que eu era funcionário, em que eu gostaria que fosse oferecido para mim e não era. Né? Então, eu Sim. sei exatamente os dois lados da situação. E eu acredito que quando o colaborador realmente ele se doa para aquilo que ele está proposto a fazer, eu acho que passa-se muito tempo e ele ainda é lembrado. Hoje mesmo aconteceu algo muito interessante. Não sei se você sabe, não sei se eu comentei com você, minha primeira formação é instrumentadora cirúrgica. Não sabia. Eu trabalhei durante muitos anos, é uma profissão que eu amo, vou morrer instrumentadora cirúrgica, e talvez seja por isso que o meu trabalho como empresária, eu não admito tanto erro, porque na medicina você não pode errar. Uhum. Né? Errar não é humano na medicina, você não pode porque você lidando com vidas. Infelizmente, é verdade. Né? É isso mesmo. E tem que ser tudo rápido, é tudo agora. Você não pode esperar 5 minutos para poder parar o sangramento. Né? Então, eu trago muito isso para minha vida como empresária e isso contribuiu muito. Hoje mesmo aconteceu algo assim bem, bem interessante, estamos acabando o tempo. A minha mãe está com um problema sério de saúde. E aí, um dos melhores médicos da cidade, falei para minha irmã, vá até lá e fale com ele. Fala que é a mãe da Márcia, instrumentadora cirúrgica. Ela chegou lá, conversou com ele, lembrou da instrumentadora cirúrgica dele e já conseguiu um encaminhamento para minha mãe fazer cirurgia logo. Né? Então, quando a gente também tem essa empatia do estar do outro lado, ser um colaborador e também dar o melhor de si, pode ter certeza, meu amigo ou minha amiga, a sua plantação não é em vão. Exato. Né? É isso mesmo. Se onde você está não te dá valor, você pode ter certeza que outro lugar vai dar valor. Então, a importância também de ter essa consciência como liderado. De dar o seu melhor, porque é a sua carreira, é o seu currículo, é a sua vida que você está escrevendo, independente de onde você estiver. Não é isso, Débora? Exatamente, é isso aí. Débora, Esse te agradeço muito, 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 muito obrigada. Espero que isso volte a repetir mais vezes, outras lives, outros momentos.
E aí, vou deixar contigo esses últimos minutos, segundinhos aí, para você falar tchau pra gente. Tá bom, Márcia, muitíssimo obrigada por essa oportunidade de estar com você de novo, muito bom, sou muito, assim, estou gratidão, tá? Obrigada mesmo, adoro demais trocar várias ideias com você, você sabe disso. Muito obrigada, e eu espero que isso que a gente possa fazer muito mais ainda juntas, com certeza, vai ser um prazer, tá bom? Obrigada. Beijo. Um beijo grande, tudo Até de bom, mais, Márcia. gente. Obrigada. Tchau.